O próximo foco, o próximo ponto da live é o seguinte: o que uma programação pode ou deve fornecer. Então, de uma certa forma, desses 4 pontos, o que uma programação ela pode te ajudar a ter? Ela pode te ajudar a ter velocidade, pode te ajudar a ter força, pode te ajudar a ter precisão, pode te ajudar a ter assertividade. Quais desses pontos uma programação ela deve ser capaz de cumprir? Então, o primeiro ponto que uma programação ela deve ter em mente e deve conseguir cumprir é precisão. Então, quando você cria uma programação, o que você tem que ter em mente é que essa programação ela vai trazer precisão para o seu robô. Então, por exemplo, quando você utiliza sensores no robô, eles têm um foco de trazer precisão para o seu robô. Então, eu estou utilizando um sensor de cor para seguir a linha. Então, quando eu estou seguindo uma linha, eu estou buscando a precisão, para que eu consiga me locomover de maneira precisa e chegar até onde eu quero chegar. Se eu quero ir de uma missão A para a missão B, e eu estou fazendo um seguidor de linha, que vai da missão A para a missão B, eu tenho que ter certeza ali que eu vou ter um movimento preciso e vou conseguir parar exatamente onde eu quero parar com o meu seguidor de linha. Então a programação, o primeiro foco dela é trazer precisão. O segundo ponto, que também a programação deveria ter em mente, é a questão de velocidade. Não adianta, por exemplo, você fazer uma programação super precisa, mas que demora 1 minuto para o seu robô realmente ficar preciso. Ou que demora muito tempo. Então, por exemplo, às vezes tem gente que faz seguidores de linha, mas o seguidor de linha demora muito tempo. Então você tem que também criar uma programação que ela, ok, te dê precisão, mas que você consiga chegar no seu objetivo de maneira rápida. Porque você tem 2 minutos e meio para fazer o máximo de missões possível. Então, se você demorar muito tempo, se fizer uma programação que é muito preciosa ali no movimento e demore muito, você vai perder muito tempo ali e não vai conseguir concluir as missões que você queria concluir. Então, precisão e velocidade são 2 pontos que uma programação ela deve fornecer, ela deve ser capaz de cumprir. E o terceiro ponto é a questão de assertividade. Então, a sua programação, no fundo, ela tem que ter o objetivo de te ajudar a cumprir as missões. Então, quando eu crio uma programação, quando eu boto uma programação no meu robô, o meu objetivo, além de trazer precisão e velocidade, é que eu consiga ter mais assertividade das missões. Para que eu consiga fazer com que a variação do meu robô, a variação de conclusão das missões, seja menor. Que eu consiga fazer elas mais vezes. Então, por exemplo, sem essas 3 programações, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma assertividade de 50%. Eu acerto 50% das vezes minha missão. Eu quero fazer missão A. Aí eu mando 10 vezes. Dessas 10 vezes, 5 eu erro. Então eu tenho uma assertividade de 50%, metade. Mas quando eu uso essas programações, eu tenho uma assertividade de 80%. Então de 10 tentativas, eu consigo concluir, consigo executar 8 vezes da maneira correta. Então uma programação ela tem que ter isso. Se você faz uma programação e ela faz com que você não tenha mudança nenhuma na questão da sua assertividade, mandei 10 vezes sem aquela programação e eu continuei acertando apenas 5. Coloquei aquela programação e ela continua também acertando 5. Então ela não é uma programação boa. Ela é uma programação que ela não cumpre o quesito de assertividade. Ela pode até ser precisa, pode até ser veloz, mas não trouxe um benefício real para o seu robô. Então, quando você cria uma programação, você tem que ter esses 3 pontos. Quais são os benefícios que essa programação traz? Ela traz precisão? Traz velocidade? Traz assertividade? Se ela traz uma dessas três coisas, já é muito boa e que vale a pena você continuar com ela.